Bom dia, pessoal do grupo de estudo para evangelizar. Estamos aqui no segundo bloco. Segundo bloco e o final, porque esse bloco eu vou estender mais um pouco para que a gente tenha mais tempo de estudar. Antes eu quero fazer um aviso ao pessoal. Primeiro pedir desculpa, porque nós estamos, no meu caso eu, demorei a gravar esse segundo bloco e também explicar o porquê, né? Eu passei 3 dias sem internet. Deu um problema aqui no condomínio e a gente ficou sem internet 3 dias. Fora esse problema dos 3 dias da internet, quando ela voltou, ela passava 1 hora e depois caía. Até que ontem eles vieram trocar os cabos da rua e melhorou um pouco, por isso que eu estou gravando. Nós temos alguns assuntos para finalizar que a gente pode definir como muito importante. Primeiro, a criação do homem, a criação e a queda. Nós vamos estudar esse assunto. Deus criou Adão e Eva, criou perfeito. Mas nós vamos estudar lá na frente, Deus criou e deu a ele o direito de escolha, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Tudo bem. Estava lá o homem no jardim, tudo de bom, e o homem desobedeceu a Deus. Desobedecendo a Deus é o mesmo que dizer, Senhor, eu não quero nada contigo. Eu não vou te obedecer, eu não vou te seguir, eu vou tomar as minhas mesmas decisões. Eu não quero ir contigo. Só que, ao romper com Deus, Adão e Eva romperam com a vida. Só em Deus é que tem vida. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Deus tem o caminho, só Deus é a verdade e só Ele tem a vida. E ninguém vai a Deus sem ser através de Cristo. Eu vou explicar isso também quando chegar na parte do resgatador. Você se lembra que no vídeo anterior, do primeiro bloco, eu deixei um desafio para vocês. Eu disse, vá lá no livro de Ruth e leia a história de Boaz e Ruth. Lá tem um assunto muito interessante que é ligado à crucificação de Cristo. Por que Cristo morreu? Porque eu tenho que aceitar Cristo como meu Salvador para ser salvo. Então, lembre-se, nós fizemos esse desafio, você deve ter lido, então você já chegou à conclusão que eu, você, todo ser humano tem uma dívida com Deus, que é uma dívida impagável. Então, Jesus Cristo pagou nossa dívida. Por que ele pagou? Porque ele é bonzinho? Tudo bem, ele é bom. Mas ele é o nosso resgatador. E vocês vão saber como eu posso ser resgatado por Cristo. Sabendo que na cultura judaica, alguém que for me resgatar de uma dívida tem que ser meu parente. O segundo tópico nosso é a gente entender por que nós fomos criados. Para que Deus criou a gente? Alguém pode dizer assim, pastor, foi porque Deus se sentia muito só, uma solidão tão grande, e Deus criou a gente para acabar com essa solidão. Não. Deus criou a gente para glorificar o seu santo nome. Isso é uma coisa que não se discute. Vocês vão ver as provas bíblicas.
Depois nós vamos conhecer 3 tipos de morte. 3. Morte física, morte espiritual e morte eterna. 3 tipos de morte que o ser humano passa, pelo menos por 2. Eu tenho certeza que eu passei por 2. Até aqui eu só passei por uma. Foi a morte espiritual, quando eu me tornei uma pessoa consciente e sabia que era pecador. Então, eu estava morto e Deus me resgatou. Eu agora sou uma pessoa viva espiritualmente. Mas tem a morte física. Eu vou passar por ela. Pastor, tem alguém que não passa pela morte? Teve 2 que já não passaram, Enoque e Elias. E tem pessoas no futuro. Esse futuro pode ser, sei lá, daqui a 50 anos, daqui a 1 hora, daqui a meia hora. Tem pessoas que não vão passar pela morte. Porque quando o arrebatamento chegar, ninguém vai morrer mais. Vai ser arrebatado, transformado. Ninguém vai passar pela morte. E quem tiver morto vai ressuscitar. Isso é uma coisa que a gente vai discutir bem detalhadamente. E na aula presencial, a gente vai ter condição de discutir. O assunto é bom a gente discutir, certo? Quando a gente tem uma discussão sadia, a gente aprende mais. Então, a queda do homem, a desobediência do homem, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna faz parte desse bloco. Depois, nós temos outro assunto muito importante. Nós vamos falar das mortes e vamos falar também de outro caso importante nesse bloco. Eu estou puxando aqui no computador, mas meu computador é de 1930, ainda é de válvula. Eu sei que vocês vão perguntar, pastor, o que é válvula? Não é do teu tempo não, bicho, é do meu tempo. Uns negocinhos de metal, outros que tinha vidro. Você ligava o seu som, o seu televisor na eletricidade e esperava no mínimo uns 10 minutos para as válvulas aquecerem e as primeiras imagens aparecer. Hoje vocês viram na idade da tecnologia avançada, de microsistema, essas coisas todas. Para vocês terem ideia, a gente tem a consciência de que jamais um televisor poderia ultrapassar 24 polegadas, porque a imagem iria ficar distorcida. Hoje nós temos televisor com mais de 130 polegadas. Né? O Japão já produziu um televisor para exibição de 3 metros por 4. 3 metros de altura, 4 de largura. Então não existe limite. Nós vamos também falar, eu já falei na lição anterior, foi o desafio que eu fiz a vocês, sobre o resgatador, o Goel, que é o nosso libertador. Depois do libertador, que é um personagem muito importante, por isso que eu disse a vocês, vocês vão descobrir agora por que Cristo me salva e por que eu tenho que ter o resgatador na minha vida. Por que eu tenho que aceitar Cristo? Porque aí eu passo a ser parente. Agora, uma pergunta interessante. Deixa eu ajeitar aqui o vídeo. Consequentemente, alguém vai perguntar a vocês, quando vocês estiverem no campo, eu preciso ir à igreja para ser salvo? Não preciso. Eu oro na minha casa, eu oro no quarto, eu oro no banheiro, eu oro quando vou dormir, eu oro na hora da mesa. O que é que eu vou fazer na igreja? E você, dentro do conhecimento que você já tem, e aquilo que a gente pode acrescentar no seu conhecimento, você vai saber responder. Você vai dizer, olha, se você me provar que você é melhor que Cristo, eu digo que você não precisa ir à igreja. Porque
próprio Cristo, que é o Criador do universo, Criador do mundo visível e invisível, ele frequentava as igrejas. As igrejas naquela época eram chamadas de templos ou sinagoga. E falando em igreja, nós vamos tocar em outro assunto. Igreja visível ou igreja local, e igreja invisível, que é a noiva de Cristo. Igreja invisível é composta pelas pessoas que verdadeiramente foram convertidas pelo Espírito Santo. Aí você me pergunta, como eu sei que essa pessoa é? Você não sabe. Por isso que tem aquela parábola do joio e do trigo. Quando os operários dizem, Senhor, quer que a gente arranque o joio? E Jesus Cristo diz, não. Deixa para a colheita final, para não prejudicar o trigo. Na colheita final, a gente arranca o joio, joga no fogo e o trigo a gente guarda no celeiro. Então, dentro da igreja tem o joio e o trigo. No mundo tem o joio e o trigo. Como é que eu posso identificar? Você não pode. Só quem pode identificar a igreja invisível é Cristo. Cabe a mim, cabe a você, nós lutarmos para sermos verdadeiramente cristãos. Verdadeiramente componente da igreja invisível, que é a noiva de Cristo. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Assim disse nosso irmão Paulo. Então nós que tem até aquelas pessoas meio de arrogantes no nosso meio, né? Ah, a minha igreja salva, a tua faz isso, a tua faz aquilo, a tua não anda assim. Gente, acaba com essa bobagem. O pastor pregou a semana passada e ele falou uma coisa muito interessante sobre a idolatria. A gente tem costume de criticar as outras religiões porque são idólatras. Nós somos também. Ele explicou lá e eu vou acrescentar um pouco mais. Quando nós idolatramos pastores, tem muita gente fazendo isso, indo para a igreja por causa do pastor fulano de tal. Eu não queria nem pensar nisso agora. Se nós tivéssemos aqui, em João Pessoa, um encontro com Cila Malafaia, Hernani Dias Lopes, são os ícones do momento, e tantos outros por aí, e fosse lá no Bocho Tamandaré, ia faltar espaço. Agora, se chama Valdemar, aí vai ter espaço demais. Isso se chama idolatria. O pastor que prega dentro de uma barraquinha de madeira, dentro da mata, é o mesmo pastor que prega numa catedral. Eu já preguei para 4 pessoas e já preguei para mais de 600 pessoas. Para mim, tanto faz. Por quê? Porque nós temos que ter consciência de que fazemos parte da igreja invisível. Alguém tem que olhar para nós e dizer, verdadeiramente esse irmão é cristão. Certo? Vamos continuar aqui com a nossa conversa, nosso bate-papo. Já falei da igreja visível e a visível e a invisível. Uma vez eu perguntei a um mormon que estava me evangelizando, e eu perguntei, olha, você diz que a sua igreja é uma igreja verdadeira. O católico diz que é dele, o evangélico diz que é dele. E aí? Como é que nós sabemos qual é a igreja que realmente cumpre o que Deus determinou? Ele parou, olhou para mim assim e disse, pastor, desculpe, senhor Valdemar, se eu disser que é a minha igreja, o senhor vai dizer que eu estou puxando sardinha para minha brasa. Ore e peça a Deus para ele lhe orientar.
eu orei. E Deus me botou dentro de uma igreja evangélica em 1991. E até hoje eu estou lutando, batalhando, tentando crescer, tentando cumprir aquele que é santo, se santifique mais. Então, eu coloquei até no trabalho nosso, nos textos, um hino que eu amo de coração. É do Salmos e Hino da Igreja Congregacional, Segurança Bendita. Quando eu ouvi esse hino pela primeira vez, eu me apaixonei por ele. Porque realmente é a segurança que eu devo ter, que você deve ter, que nós devemos ter. Que segurança sou de Jesus. Por ele agora vivo na luz. De Deus, herdeiro, ele me tornou. Pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por ele vives hoje na luz. O hino está completo lá. Se vocês quiserem ver a melodia, vai no YouTube. Eu não tenho ministério de cantar, eu tenho ministério de falar, e falo muito, por isso que eu estou rouco. Mas vamos continuar com o nosso bate-papo. Vamos continuar. Quero fazer um bate-papo com vocês bem descontraído, bem assim, tipo um crente, certo? Vamos ver aqui o que é que nós temos. Nós temos. Agora eu coloquei para vocês um plano de salvação, um modelo. O meu modelo pode não ser o seu. Eu aconselho sempre a quem vai evangelizar, quando você chega numa casa e diz, olha, bom dia, a gente queria falar de Jesus para a senhora ou para o senhor. E a pessoa manda a gente entrar. E a gente começa a conversar como uma visita com aquela pessoa. Agora, prestando atenção, vai ter uma hora que ela está desabafando com você. Vai ter uma hora que ela vai dizer alguma coisa que vai ser o ponto ideal de você entrar para falar de Deus. Por exemplo, ela está falando sobre a vida, as dificuldades. Aí ele diz, olha moço ou moça, minha casa é uma desunião. Meu marido briga comigo, meus filhos, a gente não vive em paz. Opa, é a brecha que eu queria. Aí você entra suavemente. Eu sei, eu também já passei por isso. Minha família era assim também. Brigava, discutia por tudo. E um dia, Deus falou comigo e me levou até Jesus. E Jesus me disse, deixo-vos a minha paz, porque a minha paz eu vos dou, e ela é verdadeira. Eu não dou como o mundo te dá. Qual é a paz que o mundo te dá? Uma garrafa de cachaça, cerveja, um pagode, no outro dia tu está com dor de cabeça, ressecado, sem saber a besteira que fez. A paz de Cristo não é essa. A paz de Cristo é uma paz verdadeira. É aquela paz que você sente no coração. Aí você começa a evangelizar. Você vai dizer essa pessoa normalmente que a pessoa pecou. Deus criou o homem para viver eternamente, o homem morreu no pecado, mas Deus resolveu isso. Deus mandou a solução para nosso problema. Deus sabe que quando você desobedece, você cometeu um pecado. Tem vários tipos de pecado. Estou falando disso que eu acho que é o principal, desobediência. E o pecado tem um problema gravíssimo na nossa vida. Ele é o salário da morte. Quando a gente pecou na desobediência de Adão, a gente morreu. Quando você expor esse evangelho de salvação através de Cristo, convencendo a pessoa do que ela precisa, automaticamente o Espírito Santo está com você. Porque Jesus disse, não vos deixarei órfão. Então, depois de expor o plano, às vezes,
você pergunta à pessoa, diante de tudo que eu lhe falei, qual a sua resposta para Jesus? Você pode fazer essa pergunta. E pode nem fazer a pergunta, você pode simplesmente dizer à pessoa, você entendeu tudo que eu falei? Você entendeu o amor que Deus tem por você? Você entendeu que Ele sacrificou o que Ele tinha de melhor por você, que é o seu Filho amado, Jesus Cristo? Aí você vai saber a resposta daquele que está à sua frente, em desespero muitas vezes. Lembre-se uma coisa, para as pessoas lá de fora, morreu, acabou, zerou, bicho, acabou tudo. Mas não é assim. Você e eu sabemos que a morte é passageira, é o começo da vida eterna, no inferno ou no céu. A gente tem dois caminhos, mas ela é o começo da vida eterna. Jesus Cristo chamava a morte atual sono. Ele ressuscitou uma menina e disse, não chores, a menina não morreu, ela está dormindo. Lázaro, isso é a mesma coisa. Meu amigo Lázaro está dormindo, eu vou acordá-lo. Os discípulos até não entenderam. Mestre, se ele está dormindo, ele acorde. Aí Jesus passa a explicar, não, ele está morto. Então, nós temos essa particularidade de estarmos vivos, entendemos a palavra de Deus. Aconselhamento para os convertidos. Nós temos aqui uma série de aconselhamento que você vai estudar e vai levar para a pessoa recém-convertida. Leia a Bíblia todos os dias, orar, explicar o que é uma oração, abrir seu coração e pedir a Deus aquilo que você precisa, compartilhar da sua nova vida com os parentes, os amigos, e saber que vai ter uma resistência muito grande sobre você quando você mudar de vida, porque Satanás não quer você fora do reino dele, não. Agora, para você que vai evangelizar, pastor, o senhor falou muito, deu uma base de conhecimento, a gente tem que falar para o pecador, para aquele que nós estamos evangelizando. E para a gente, primeiro, não se faz um trabalho para Deus sem oração. Se puder jejuar, é melhor ainda. Segundo, vista-se, quando for ao campo, de maneira simples. Você não vai para um desfile nem para um salão de beleza. Evite blusas decotadas, blusas com alça. Se for de calça comprida, não use aquelas calças ligadas no corpo, que desenham seu corpo. São calças sensuais. E normalmente, quando a gente trabalha no sertão, nos interiores, o povo não está acostumado com isso. Não discuta política nem futebol. Você não foi chamado para levar esse tipo de conhecimento. Não fale mal de nenhuma igreja. Seja simples como as pombas, mas astutos como as raposas. Continuamos. Não seja indelicado com ninguém. Não ataque a religião de ninguém. Se entrar numa casa, dê bom dia, boa tarde, que a paz do Senhor esteja aqui. Peça permissão para falar de Jesus e quando sair, peça permissão para orar. Se por acaso essa pessoa que você conversou, ela se declarou aceitar Jesus, ou ela falar para você, olha, eu já fui evangélico, eu frequentei a igreja, aí você faz, olha, tudo bem, você foi, já conhece o caminho, não é hora de voltar? Como o filho pródigo fez, voltar para a casa do pai? A obrigação sua é levar um caderninho, anotar o nome dessa pessoa, o telefone, a rua e o número da casa, para que alguém visite ela depois. Normalmente, quando eu faço isso, eu pergunto à pessoa, quando a pessoa não entrega a vida a Cristo. Já eu acho muito bonito os evangélicos, mas por enquanto eu não quero não.
Aí você faz, então eu queria fazer um pedido à senhora ou ao senhor. O senhor quer fazer um estudo bíblico? O senhor não vai pagar nada, não é para o senhor ser crente, não é para o senhor frequentar a minha igreja, é para o senhor conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. E um dia, quem sabe, aí o senhor entende melhor. Aí a pessoa vai dizer, tudo bem, não vai alterar nada na minha vida, mas se você quer vir para aqui me ensinar a Bíblia, pode vir. Aí você anota o nome, marca o dia de preferência dela, que seja pareado com a igreja, e pega esse material e entrega ao dirigente da igreja que você está evangelizando para ela, para que ele faça uma visita a essa pessoa. Lembre-se que você não está só. Jesus está com você nessa tarefa. Ninguém está só no reino de Deus. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amados, a nossa luta agora é oração. Nós estamos aí numa indefinição sobre aula presencial. A gente não pode fazer nesse mês de abril, porque a igreja tem muita atividade. Eu mandei uma sugestão para o pastor, estou aguardando a sua resposta, porque eu sou submisso ao pastor da igreja. Uma das coisas que a gente tem que aprender é respeitar a liderança. Num dia que eu não concordar com o pastor Edilson, eu não vou sair falando mal dele aí não. Eu já passei por 2 denominações trabalhando. Esses pastores que foram meus pastores são meus amigos até hoje. E não saio detonando ninguém. Terminou meu tempo de trabalho ali de Deus, eu agradeço e vou embora fazer outro trabalho que Deus quiser. Então, quando eu achar que os pensamentos do pastor, meu líder, não faz comunhão comigo, eu vou lá e digo, olha, pastor, chegou a minha hora, Deus está me levando para outro campo, quero lhe agradecer por tudo que o senhor fez por mim, porque acrescentou mais vida na minha vida e conhecimento no meu conhecimento. Então, é esse o comportamento do crente. Não sair brigado. Ah, porque o irmão pecou, onde ele entra? Não, isso não é coisa de crente. Crente não fica com raiva de crente, crente ora por crente. Lembre-se que no Pai Nosso, tem uma coisa muito grave para a gente. Perdoa as nossas ofensas da mesma maneira que eu perdoo aqueles que me ofenderam. Será que você vai ter coragem de chegar para um irmão seu que caiu em pecado e vai dizer, eu não quero conversa com ele, odeio ele. Aí Deus vai dizer, ei bicho, eu não quero conversa contigo não. Certo? Chispa. Já pensou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o mandamento universal do cristianismo. Assim que eu tiver uma resposta sobre onde nós podemos fazer a aula presencial, ou na igreja, ou aqui na minha casa, ou num salão que a gente usa para fazer a reunião do grupo, o Frutificar, que é o grupo de Max e Ingrid, esses 3 locais. Eu só estou esperando o pastor me autorizar a fazer em algum local. Se você pode fazer na sua casa, lá no condomínio onde você mora, pode fazer lá em Ingrid. Aqui na igreja, a igreja está cheia de atividade, a gente não pode fazer agora. E outra alternativa, você pode fazer aqui no salão embaixo da igreja, onde a turma treina judô. Então eu estou aguardando. Quando o pastor me der o aval e me ajudar nesse sentido, eu comunico aos irmãos. Foi um prazer, foi um motivo de alegria estar com vocês esses, 15 dias. E dentro da igreja, quase 2 anos. Eu amo vocês. Amo a igreja que frequento. Amo Cristo.
Sou muito feliz na minha vida, no casamento, na minha vida espiritual. Agora, no dia 30 de abril, eu e minha esposa completamos 50 anos de casado. E não é mole. É muita coisa. E a minha alegria é essa, é servir a Cristo e servir aos irmãos. Pode contar comigo naquilo que eu puder fazer. Aqui eu vou avalizar embaixo. Pode contar com minha esposa naquilo que você precisar, no campo espiritual, no campo de oração, de jejum, de aconselhamento. Nós estamos contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém.